Existe efeito rebote com o uso de medicamentos para emagrecer, para obesidade? Ouço bastante este comentário. Eu tive um efeito rebote com o uso de determinado medicamento que eu usei para emagrecer ou para o tratamento da obesidade, porque nem sempre as pessoas usam com obesidade ou com sobrepeso, né? Às vezes elas usam porque querem emagrecer. A indicação correta, obviamente, é para quem realmente tem indicação. Mas a questão sobre o rebote é algo que eu acho que é importante ser esclarecido. Que não existe um efeito rebote com o uso dos medicamentos para emagrecer. Não é que o seu corpo, quando você usa a medicação, depois que você para, você vai engordar mais ainda do que você engordaria, porque o remédio causa um efeito contrário na hora que você suspende. O que acontece com o nosso corpo é que a obesidade, por ser uma doença crônica e o nosso corpo não ter sido feito, programado para redução de peso e sim para acumular energia, quando você suspende a medicação, o que você vai ter é fome. Porque o seu corpo, por exemplo, estava com menos apetite ou mais saciedade ou mais autocontrole porque a medicação te ajudava nisso. Mas quando você perdeu peso, você emagreceu bastante, existe uma tendência do seu corpo fisiologicamente aumentar o seu apetite, estimular mais a produção de hormônios que estimulam a fome. Então é como se fosse uma camisa de força que um lado puxa e o outro puxa aqui. Então conforme você vai emagrecendo, o seu corpo vai tentando puxar você para o peso que você estava antes. E quando você usa a medicação, você ajuda o lado do emagrecimento, porque você dá uma força para ele, porque não é fácil sozinho. Todo mundo que já tentou ou que precisou perder peso, eu inclusive, sabe que quando a gente vai emagrecendo, a fome vai aumentando, parece que a comida fica mais saborosa, parece que não sacia, o seu cérebro tenta te estimular mais a pensar em comida. Então isso acontece de uma modo variado com cada um, porque tem efeitos psíquicos e contextuais também. A causa de que fez a pessoa ganhar peso também pode variar, então isso faz com que haja uma resposta diferente. Mas existe uma tendência da gente ter menos saciedade, mais fome, e isso faz isso. E tem um outro fator agravante, que é que quando a gente perde peso, existe uma tendência do nosso corpo economizar energia, de várias maneiras, inclusive, porque pode perder músculo, você pode ficar mais parado, e ele tenta realmente gastar menos, otimizar mais como se ele fosse mais eficiente para usar a energia. Então ele tenta fazer com que aquele alimento funcione o máximo possível para ele, como fonte de energia. E ele tenta fazer você economizar o máximo possível, se movimentando menos, para você conseguir, então, voltar ao seu peso anterior, né? Que é a tentativa que o nosso corpo tem. E o remédio, o que ele vai fazer? Ele vai te ajudar a comer menos, de alguma maneira. E às vezes ele pode ajudar no metabolismo, mas é tão pouco que não é significativo, tá? Porque para aumentar o metabolismo é muito difícil com medicamento. O que faz realmente aumentar o metabolismo é gastar mais energia e principalmente ganhar massa muscular, né? Então a gente precisa ganhar músculo para conseguir gastar mais energia em repouso. E gastar mais, né? Se movimentar mais, você vai gastar mais por dia. E como existe uma tendência quando a gente emagrece ficar mais fraquinho, mais mole, mais sonolento, querer ficar mais quietinho, isso acontece mesmo, né? Ainda mais se a dieta não estiver adequada, então é realmente difícil conseguir ver essa parte do benefício de algum medicamento. O que você vai ter realmente é conseguir ingerir menos quantidade de comida, ter mais saciedade, às vezes menos prazer em comer, conseguir ter um autocontrole melhor e às vezes fazer melhores escolhas se tiver também um ambiente adequado. Então, quando você tira o medicamento que está te ajudando deste lado da camisa de força, você fica mais fraco. E o outro lado está te puxando cada vez mais forte. Porque quanto mais você puxa para cá, o efeito contrário é cada vez mais intenso para tentar reverter isso. E aí, quando você tira o medicamento, você percebe o quanto que o seu corpo está trabalhando para fazer você recuperar o peso perdido. Então você tem uma sensação de que o remédio te causou uma piora da sua fome do que você tinha antes, mas não é por causa do remédio que isso aconteceu, e sim porque você perdeu peso, porque você está com menos peso do que você estava antes. E quando a gente faz uma dieta inadequada, quer dizer, que não seja nutritiva corretamente, não tem a quantidade adequada de proteínas, fibras, ingredientes necessários para você ter uma boa nutrição, disposição, saciedade, tudo isso é importante e o tipo de alimento influencia. Se você está só comendo menos,
a tendência de você recuperar o peso é muito alta. Porque se você comer alimentos que não são nutritivos, você vai se sentir menos disposta, você vai gastar menos energia, você não vai ganhar músculo, vai perder os músculos às vezes, porque você não comeu a quantidade adequada de proteínas, de vitaminas, etc, para você fazer o exercício, para o seu corpo construir a massa muscular, para o seu cérebro funcionar bem, para você conseguir produzir as coisas. Então, aí você vai aumentar a ingestão desses alimentos que não são tão saudáveis também, e isso faz com que você engorde ainda mais rápido, porque dependendo do tipo de alimento que você aumenta o consumo, ele tem muito mais calorias. Então é muito fácil você exceder a sua quantidade de energia necessária, porque quando você come mais alface é uma coisa, mais pepino, mais tomate, outra coisa é comer mais chocolate, mais bolo, mais torta, mais brigadeiro, mais sorvete, porque isso tem bastante densidade de calorias, então é fácil, se você come o dobro do que você comia ou um terço a mais e tal, você impacta na quantidade de gasto de energia. Se você não estiver com uma boa massa muscular, não está ajudando a construir essa massa muscular, não está tendo um estilo de vida adequado, mais ainda você vai estar gastando menos energia do que você gastava antes de você, proporcionalmente ao quanto você gastaria, né, com esse peso que você está, né? Então você vai gastando cada vez menos energia e precisa de cada vez menos comida. Então é muito fácil recuperar o peso perdido nessa situação. Todo mundo recupera? Não, porque depende do que a pessoa faz, desse contexto, dessas razões, do que fizeram com que ela engordasse. Às vezes, se ela só melhorou a alimentação junto, isso pode ajudá-la a não engordar tanto. Se ela aumentou a quantidade de atividade física, ganhou músculo, tudo isso vai ajudá-la a conseguir não ter esse efeito parecido com rebote. Mas não é um efeito rebote, tá? Não é por causa da medicação, e sim por todos esses fatores que dependem em parte da gente, que é o que a gente escolhe, o meio, tal, que nem sempre a gente consegue controlar 100%. Mas depende também da nossa fisiologia, da nossa parte da natureza humana, de tentar preservar-nos com o máximo de energia possível, pensando que a gente está passando fome e não que a gente escolheu reduzir a quantidade de comida. Ok? Espero ter ajudado. Então, quando vocês forem fazer um tratamento, entendam que não pode suspender a medicação de repente, sem orientação médica, precisa acompanhar e usar o remédio de maneira inteligente. Não desperdice uma medicação usando de maneira inadequada. Até a próxima!